procura fazer dessa forma. Para comprar um produto, você procura uma loja mais barata, ou a que lhe atenda melhor, ou um produto que lhe atenda melhor, com menor esforço. Porque aquele dinheiro que você tem para comprar o produto, ele foi fruto de seu esforço. Então você quer gastar menos esforço, você quer gastar menos dinheiro para obter um melhor resultado. Isso é outra questão também que é importante falar do capitalismo. Está falando aí de buscar a melhor situação, né? A base do capitalismo é você visar o lucro, tentar lucro sempre que você fizer uma troca. Já observaram, já prestaram atenção em como é que funciona no capitalismo os bens de consumo? Dá um exemplo prático. Supermercado. Deem uma olhada nos supermercados. Eu não sei quantos supermercados existem hoje no Brasil. Tem vários. Mas deem uma olhada. Vocês vão ver que os preços não são muito diferentes, não. Quando tem diferença muito grande de preço, é promoção. De modo geral, os preços são mais ou menos dentro de uma mesma margem. No capitalismo, o trabalhador luta pelo salário. Quer dizer, é o que o rapaz está falando aí. Que o trabalhador trabalha para ganhar menos, né, para competir com outro trabalhador. Então, o trabalhador entra nessa questão da lógica capitalista. Diminuir o valor da sua mão de obra para ter a oportunidade de emprego. Tá bom, mas e o outro lado? Por que é que o capitalista não diminui o preço das mercadorias para conquistar o comprador? Estou falando agora das coisas que têm um preço mais ou menos tabelado. Por exemplo, telefone, celular, tem não sei quantas operadoras. Mas se você for comprar um celular, ou se você for assinar um plano de celular, é tudo mais ou menos o mesmo preço. Não tem diferença. Se você for comprar um tênis, é tudo mais ou menos o mesmo preço. Você pode comprar em qualquer loja, o preço não vai mudar muito. Você pode comprar em qualquer loja do Brasil. Qualquer coisa funciona assim. Televisão, geladeira, máquina de lavar. Vocês já observaram? Parece que tem uma tabela de preços. Aí eu pergunto, por quê? Por que será que o capitalista não briga com o capitalista? Por que só o trabalhador briga com o trabalhador? Por que o trabalhador tem que aceitar reduzir o seu salário, mas o capitalista não pode reduzir a sua margem de lucro? Por quê? A resposta é simples. Porque o capitalista tem consciência. O capitalista, nos dias de hoje pelo menos, frequentou boas escolas, tem uma boa educação, ele sabe o que é. Ele leu filosofia, ele leu Karl Marx, ele leu Adam Smith, ele conhece tudo isso. E ele sabe muito bem que se ele for baixando, recuando o seu preço, ele não tem mais fim, não vai acabar nunca. É uma guerra que ele vai acabar perdendo. Só que o trabalhador não sabe disso, não tem essa consciência. Exatamente isso que esse jovem está falando aí. O trabalhador aceita trabalhar por menos. Mas não é porque ele é inteligente, o capitalismo é muito bom. Não, é porque ele está passando fome. E ele não tem consciência de que se todos os trabalhadores do mundo agissem exatamente igual, na mesma direção, o patrão não teria mais tanto poder sobre eles. Eu vou fazer um vídeo falando só sobre isso. Por enquanto, vamos deixar por aí. Provavelmente você já fez isso. Se você consegue lembrar que você já fez isso, tá aí o exemplo na sua cara. Mas eu vou dar um exemplo aqui de concorrência de trabalho para você entender melhor como que funciona o salário mínimo. Vamos supor que você tem uma empresa e você quer empregar uma pessoa para um cargo de auxiliar de escritório, por exemplo, buscando um melhor custo-benefício. E existem duas pessoas concorrendo a essa vaga, com mais ou menos o mesmo potencial de trabalho. Mas você teria que escolher apenas uma, e como a lei obriga você a pagar o salário mínimo, você teria que pagar o salário mínimo, né? E você opta por contratar a pessoa com mais qualificações, que não necessariamente são qualificações que seriam úteis àquela vaga, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, que a pessoa fala inglês, né? E a outra já não fala inglês, mas a outra pessoa atenderia perfeitamente a vaga. E ela gostaria e precisaria muito mais do emprego, pelo fato dela ser mais pobre ou precisar ajudar em casa, e ela optaria trabalhar por R$ 500, vamos supor, que seria um valor aceitável para ela, né? E já que a outra opção dela seria ficar desempregada. Mas você remove a pessoa que quer mais do emprego, que precisa mais daquela vaga, simplesmente pelo fato que ela não fala inglês. Daí, com a imposição da regra do salário mínimo, você impede que ela tenha um poder de barganha no mercado. Vou voltar um pouquinho aqui. Ele falou lá, salário mínimo, sei que lá, tem um momento que ele fala a pessoa com mais
mais qualificações que... Ele falou em algum momento aí que porque essa menina aqui poderia ganhar R$500. Metade do salário mínimo, praticamente. Essa é a questão. É essa a questão que vocês precisam entender, especialmente esse jovem aí, que é um formador de opinião, sem dúvida. Esse é que é o problema. Se não tiver salário mínimo, essa moça aqui, ó, ela vai acabar ganhando R$100 por mês. Porque amanhã, essa moça aqui, que por lei vai ganhar o salário mínimo, ela vai começar a aceitar também ganhar R$500. Vocês estão entendendo que esse negócio de falar inglês não vai fazer diferença? De qualquer forma, a pessoa mais capacitada vai conseguir a vaga. Não é o salário que tira a vaga dessa pessoa aqui, não. O que tira a vaga dessa pessoa aqui é a falta de emprego. Meu Deus do céu, estamos subvertendo a ordem. Estamos cometendo um erro gravíssimo, que me deixa muito assustado. Os jovens de hoje em dia não têm entendimento das coisas como elas são de fato. Os jovens não conseguem entender como as coisas realmente são. Eles estão vivendo uma ilusão. E eu não sei de onde que eles tiraram essa ilusão. Eu tenho a impressão de que é das novelas da Globo. Porque nas novelas da Globo, as coisas funcionam muito bem. O cara trabalha e se dá bem na vida. Isso não é verdade, gente. A vida não é assim. A vida não é como a novela da Globo, não. Essa mocinha aqui, ó, mesmo que ela aceitasse ganhar R$500, amanhã ela vai ter que aceitar ganhar 300. E depois de amanhã ela vai ter que aceitar ganhar 200. Porque essa mocinha aqui, ó, quando ela ficasse desempregada, ela também ia baixar o seu salário. Vocês estão entendendo isso, gente? O problema não é o salário mínimo que tira emprego. O que tira emprego é a falta de emprego. O que tira a vaga dessa moça aqui é que a empresa contrata só uma pessoa. Se a empresa contratasse 10, essa aqui entraria. E como é que a gente faz para a empresa contratar 10 funcionários? É simples, que não vai acontecer nunca no capitalismo. Vamos reduzir a margem de lucro do capitalista. Vamos falar disso. Por que ninguém fala disso? O governo está falando agora em tirar direito do trabalhador para sair da crise. Por que o governo não fala em mudar, alterar algumas regras que dão dinheiro para o governo? Por exemplo, por que o governo não fala em contratar pessoas em caráter emergencial sem incidência de impostos? Por que não se fala nisso? E por que esse jovem aí não pensou nisso também? É simples, porque ele não tem conhecimento. Ele não tem o conhecimento necessário para ter uma opinião abalizada. Pelo amor de Deus, jovem, me desculpe, eu não estou querendo diminuir você, não. Você é até muito inteligente, muito esclarecido. Só que ainda falta alguma coisa. E é normal, quando eu tinha 20 e poucos anos eu também era assim. Era cheio de opinião, enfim, tinha um monte de ideias na cabeça, mas me faltava conhecimento. Como me falta até hoje, estou com 52 anos e ainda me falta conhecimento. Não estou diminuindo você, não. Eu acho até legal o que você está fazendo, está defendendo a sua opinião, eu acho muito importante isso. Mas eu acho mais importante do que isso, aprender mais. Estudar mais, entender mais, leia mais, procure mais informação. Você está equivocado. Achar que diminuir salário mínimo vai aumentar a empregabilidade é uma inocência. É ser muito inocente. O que você vai fazer é conseguir com que haja uma distribuição equânime da pobreza e da miséria. Tá? É isso que vai acontecer. Assim, a longuíssimo prazo, talvez as relações de trabalho, segundo a Adam Smith, o salário vai crescer naturalmente. Mas, vamos ser sinceros, vamos pensar um pouco aqui. Vocês acham mesmo que isso vai acontecer? Vocês acham? Se coloquem no lugar do capitalista. Vocês acham que podendo pagar R$500 para essa mocinha aqui, vocês iam pagar 937 para essa daqui? Não, claro que não. Então isso não vai acontecer nunca. Então, sabe, isso é que eu estou querendo dizer. O capitalismo, quando Adam Smith diz que existe uma mão invisível que controla o mercado, que controla as relações de troca, ele está mentindo. E esse jovem está aceitando essa mentira. Não é verdade. Não é verdade porque é desigual. É injusto, é incorreto, é uma covardia. O capitalista detém todo o poder e o trabalhador não tem nada para oferecer em troca. Não tem porque, não vou nem falar aqui de filosofia, mas não tem porque não sabe se articular, tá bom? Mas enfim, o que interessa é que não tem. O patrão, o dono, o patrão, ele tem tudo na mão, tem a faca e o queijo na mão. E o trabalhador não tem nada. Então dizer que as relações de trabalho vão se autorregulamentar é uma besteira, uma bobagem. Tem que haver intervenção do Estado, sim. Eu não sou a favor do que o PT, por exemplo, fez com o país, com o Brasil. Claro que não. Eu não sou a favor com o que o Temer está querendo fazer agora com a nação. É claro que não. Mas daí a dizer que o Estado não precisa se meter, que não precisa estabelecer salário mínimo, é ser muito inocente.
Tem que haver sim leis trabalhistas, elas são necessárias, elas são fundamentais, elas precisam existir, porque senão o trabalhador está ferrado. Vamos todos voltar a ser escravos. E com isso, as pessoas podem optar, por exemplo, a comprar um sanduíche natural gourmet ao invés do pão de sal. Porque o Voltando àquela questão que eu falei lá atrás, né? O governo não pode tabelar o pão francês, claro que não, tá, corretíssimo. Mas o capitalista pode? Porque é isso que o capitalista faz. O capitalista estabelece o preço dos produtos de acordo com a sua intenção, com o seu interesse. E o que acontece? O pão francês talvez não, porque é um bem muito, como é que eu vou dizer, difícil, né? Assim, é produzido por muita gente, tem muita padaria no mundo. Mas uma coisa que seja um pouco mais difícil de produzir, como um carro, por exemplo, vai ter o valor estabelecido pelo capitalista, independente das relações de mercado. Não vai existir relações de mercado. Quando o bem produzido é um bem mais caro, mais difícil de ser produzido, existe tabelamento sim, só não é pelo governo, é pelo capitalista. Eu pergunto, qual é a diferença? Cadê a relação de causa e efeito? Cadê a relação de troca aí? Não existe. Não existe. Vai comprar uma geladeira agora e vê se você acha alguma geladeira por menos de R$1.000. Não tem. Quem foi que estabeleceu esse valor de mínimo de R$1.000 para a geladeira? Foi o capitalista. Por que o governo não pode fazer a mesma coisa? Tá certo, eu concordo. O governo realmente não pode, porque não produz geladeira. Mas vocês estão entendendo qual é a questão? A questão é que falar que existe uma relação de troca, que o valor do pão vai ser R$5, isso é uma besteira. Porque existe sim um tabelamento. Só que o tabelamento não é oficial e não é feito pelo governo. O tabelamento dos preços é feito pelo capitalista. É feito pelo patrão, pelo produtor. E você não pode procurar o que você quiser, você não vai achar mais barato. Estou falando dos bens que são mais específicos, né? Bem, por exemplo, pão, ou produtos artesanais, produtos que a pessoa faz com a mão, isso aí vai ter diferença de preço sim. Mas as outras coisas que dependem de alta produção, né? Depende de uma empresa, depende de uma indústria, isso aí, cara, pode ter certeza que o preço vai ser tabelado sim, só não vai ser pelo governo. Sanduíche natural gourmet custa R$5 também, vamos supor. E o pão de sal começa a ser discriminado porque o preço dele foi lá em cima. E isso é controle artificial de preço. Pois é, meu filho, exatamente o que eu acabei de falar, controle artificial de preço. O que acontece quando você tenta... Controle artificial de preço, é isso que o capitalista faz o tempo todo. Por que o capitalista pode e o governo não pode? Você está entendendo qual é o seu equívoco aqui? Você não está errado não, você está certo. Realmente, se você estabelecer um preço, você diminui a concorrência. Mas vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Ao invés de fixar um preço como certo, vamos colocar um preço como teto. Por que você não fala isso no seu vídeo? Ao invés de colocar aqui R$5 como preço exato do pão, vamos colocar como R$5 o preço máximo. Quem quiser produzir por menos pode. Por que não se fala disso? Por que o controle artificial de preços é praticado pelo produtor o tempo todo? O controle artificial de preços é praticado pelo capitalista a vida inteira. Por que é que o governo não pode intervir a nosso favor? Outro equívoco da sua parte. Não sei se você sabe disso, mas para algumas questões, para alguns produtos, acho que são commodities, acho que é assim que se chama, não tenho certeza, tá? Mas enfim, algumas decisões de grandes empresas são tomadas em conjunto. Você sabia disso? As pessoas, os capitalistas, se reúnem para decidir como é que as coisas vão funcionar. O famoso conselho de Bilderberg, por exemplo, que todo mundo acha que é um absurdo. Isso é tão natural, cara. Os ricos se reunirem para decidir o que vai ser da nação, do mundo. E é assim que funciona a vida inteira. Vai ser assim para sempre. Os poderosos é que decidem como as coisas funcionam. Então eu pergunto mais uma vez, se os poderosos podem decidir que o preço do pão vai ser R$5, ninguém vai vender abaixo disso, por que o governo não pode estabelecer também o preço máximo? Estão entendendo? Que é só uma questão de inverter a lógica. O capitalista controla o preço artificialmente também. Só que ele controla para cima. Assim, ele coloca um preço mínimo ao invés de colocar um preço máximo. O governo podia colocar um preço máximo. Por que não? Tá bom, questão de mercado, tá? Concordo. Mas poderia ter, sim, em alguns casos, um controle artificial de preços que seja em favor do trabalhador, em favor do povo. Por que tem que ser sempre em favor do capitalista?